Você depende do Neymar. Não. De verdade, o Hexa, o Neymar, é um jogador que faz diferença. É um dos maiores ídolos que nós tivemos nos últimos tempos. Mas, se você falar para mim hoje, o Hexa depende do Neymar hoje, na atual situação que ele vive, não. Por quê? Hoje nós temos Rafinha, nós temos Savinho, nós temos o Rodrigo, nós temos o Vini Júnior, nós temos o Paquetá que está bem e temos o Neymar também, que pode completar junto com esses meninos da seleção brasileira. Por quê? Nós passamos aí durante 12 anos, sim, dependendo do Neymar sozinho, que não tinha ninguém que seguisse a mesma linha de raciocínio do Neymar. Hoje a seleção brasileira tem jogadores que possam fazer com que aí sim o Neymar possa ser uma peça fundamental na seleção. Vocês aí, os Neymarzete aí, cambada e Zé Ruela, se vocês pegar o Neymar no Santos, no Barcelona, meu irmão, esse cara nunca deixou de jogar bola. Nunca deixou de jogar Campeonato Paulista e Libertadores igual. Nunca deixou de jogar igual, nunca deixou de correr. Agora, esse Neymar que você fica puxando o saco, aí vai contratar o treinador da seleção. Aí vem os babacas e falam assim, mas será que ele gosta do Neymar? Aí eu tava vendo todo mundo, mas ele não vai poder estar na seleção em julho. Olha o que os caras estão falando, velho. Tem cabimento isso? O Neymar não pode estar na seleção brasileira em julho. Mas quem falou que ele tem que estar na seleção? Ele tem que estar no Santos. Ele tá conseguindo jogar nem no Santos. Ele não consegue jogar no nada Santos. faz tempo. Consegue jogar no Santos. Mano, é fato que a seleção brasileira precisa melhorar muito. E nos últimos dias, Galvão Bueno e Romário conversaram sobre o atual momento da seleção brasileira, mano. E foi uma conversa muito interessante que eu acredito que você vai gostar demais. Além de seleção brasileira, eles também falaram do Neymar, mano. E falando nisso, o Neymar segue machucado. E você sabe o prazo de volta do Neymar? É que o Santos agora trabalha agora com um prazo assim de ter muita cautela, de não acelerar processos, essa volta, porque foi um golpe muito duro pro Neymar, né? Da maneira que foi, do jeito que foi, ele não esperava. Ele jogou o jogo contra o Fluminense um tempo inteiro, 50 minutos em campo. Já no outro jogo já aparece como titular e aí 20 minutos sente uma lesão, né? Então assim, o Santos vai parar o Neymar para fazer um restart ali físico e tratar, claro, a lesão, que é uma lesão muscular, mas acredita-se que em um mês aí possa estar voltando a treinar com o time. E como eu te falei, mano, Galvão Bueno e Romário conversaram sobre o atual momento da seleção brasileira e sobre o Neymar, mano, e essa conversa tá muito interessante. Então fique atento aí, presta muita atenção e vê se você concorda com eles dois. O que você acha da nossa seleção, nesse momento? Sabe o que me incomoda? Hoje, o Flamengo é um grande time, né? Clube grande, grande time, até internacionalmente. O Gerson, ali, os outros jogadores, todos no meio-campo do Brasil, seja volante, seja armador pela direita, pela esquerda, seja o que pisa na área, seja o que não passa no meio-campo, todos eles jogam em time pequeno e médio. Nunca isso aconteceu no futebol brasileiro, cara. Nunca. Nunca aconteceu. Vamos lá. Tem o Bruno. Bruno Guimarães, né? Isso. Admiro muito o futebol dele. Mas o time dele... joga na Premier League. Mas se joga em time pequeno, se joga em time médio, nunca isso aconteceu. O espírito, você sabe muito bem, Romário. É que você não jogou em time pequeno, pô. Onde você foi estrela e você ia pra cima. Lá na Holanda, teu time partia pra cima dos caras. Pra Barcelona, deu show. E aí quando jogou no Vasco, aqui você jogou em outro lugar. Mas você veio pro Brasil, você veio pro Flamengo e pra jogar a Copa. Eu não consegui. O meio-campo, me falta gente com mais peso naquele meio-campo, em criatividade. A defesa tá na hora de dar uma mexidinha. Uma pergunta. Vamos imaginar o Neymar, ano que vem, 100%. Em todas as situações, tecnicamente, psicologicamente, clinicamente. Se o Brasil, se essa seleção nossa jogar para o Neymar e o Neymar tiver na Copa do Mundo, querer realmente ganhar a Copa, a gente tem chance? Tem. Mas eu vi o Ronaldo na entrevista e falou assim, pelo menos 6 meses antes da Copa só pode fazer 3 coisas. Comer, dormir e treinar. Porra, então fodeu.
Mas não treinava, porra. Ele dizia, treino não é jogo, não me enche o saco. Mas, tipo não, mas isso. isso foi uma brincadeira que eu fiz. O Neymar, eu torço demais por ele. Ele joga em qualquer posição ali que você botar do ataque. Eu gosto dele mais perto da área, porque ele toma muita porrada, os caras dão muita porrada nele. E o cara pensa um pouquinho mais para dar uma porrada na entrada da área do que dá no meio campo. Mas eu não digo nem que a seleção precise jogar em função dele. Ele estando bem, ele jogando para a seleção, a criatividade dele, a capacidade dele, o que ele vai poder fazer com esses 3 caras de frente, aí já começa a história. Já sai um de meio campo, o mais para frente deles, que joga num time médio ou num time pequeno. Vem, Neymar. Então, o retorno do Neymar, eu transmiti o retorno do Neymar no jogo Fluminense e Santos. Ele entrou no intervalo, porque o Caixinha, deve ter dito, aí, vou botar o gajo, porque a corda está assando aqui, e botou, foram 53 minutos com esse maluquice hoje de futebol. Ele correu o tempo todo, ele tomou porrada, ele deu porrada. Ele foi lá para trás para ajudar na área, quando o Santos sentiu que precisava segurar o 0-0. O gol do Fluminense foi no último minuto, no último chute do jogo. Então, ele jogou de forma intensa. Não foi brilhante, porque é querer demais. Então, o Santos precisa muito dele para não correr o risco de cair de novo. E ele precisa jogar. Então, ele jogando... A pergunta que me fazem sempre é: Neymar, tem que levar o Neymar para a seleção? Eu falei, não. O Neymar tem que se levar para a seleção. Aí, velho, toma 10 aqui, garotão. E o Cafu falou sobre treinadores de seleção brasileira, mano. Dá uma conferida no que ele falou, mano, e vê se você concorda aí. Menor que a seleção. Tem um outro peso, com todo respeito ao Dorival, que é um cara vitorioso, mas, por exemplo, não dá pra comparar o Dorival e o Fernando Diniz com o Filipão, por exemplo. O Filipão já chegou grande na seleção. Chegou. Agora, se chega, por exemplo, o Dorival ou o Fernando Diniz pra comandar um Rafinha, pra comandar o Savinho, o Vini Júnior, isso não tem um peso 2, assim? Porque o jogador talvez aí olha meio estranho pro treinador? Cara, eu sempre fui do ponto de vista que, assim, o direito do treinador termina quando o nosso começa. O respeito tem que ser recíproco. O treinador, independente dele ser um treinador de peso ou não, depende daquilo que você quer. É o respeito que o jogador vai levar com esse treinador. Os meninos do Flamengo hoje não respeitam o Felipe Luiz, que é um treinador jovem, está fazendo um grande trabalho. A seleção brasileira é a mesma coisa. A seleção brasileira, os jogadores têm que saber respeitar o treinador, independente do peso que ele vem ou não. Se você for ter que respeitar só o treinador de peso na seleção brasileira, nós vamos ter que votar o Parreira, vamos ter que votar o Filipão, infelizmente o Zagallo se foi, vamos ter que votar o velho Saldanha, vamos ter que votar esses treinadores para que eles possam respeitar? Não, cara. Nós, jogadores, temos que saber o respeito que nós temos que portar perante os treinadores que na seleção estão, pô.